uma tarde com bastante animação, empolgação. Gostaria de convidar a todos que estão aqui na FLIR para se aproximarem desse bate-papo sensacional com o Roger Mello. Vocês precisam conhecer esse trabalho assim, de perto dele. E gostaria de convidar que vocês se aproximassem, ocupassem aqui as cadeiras. Esse bate-papo vai ser muito importante com o nosso convidado especial. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite da organização para mediar essa mesa tão importante. E vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o Roger. Deixa eu só pegar aqui. Esse papel tá aí, Dani? O papel ficou lá? Roger Mello é um dos mais premiados autores e ilustradores do Brasil. Roger é ilustrador, design gráfico, dramaturgo, cenógrafo e diretor teatral. Em 2014, conquistou o prestigiado prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Já ilustrou mais de 100 títulos e teve obras publicadas em países como França, Bélgica, Suíça, China, Coreia do Sul, Japão, Suécia, Dinamarca, Argentina e México. Entre suas principais obras estão Espinho de Arraia, Meninos do Mangue, Enredo Ana e Uma História de Boto Vermelho, com passagens marcantes pelo teatro, pelo ativismo literário. Roger é ao concurso da FMLGI e vencedor de 10 prêmios Jabutis e leva o nome do nosso país para todo o mundo. Com vocês, tenho o prazer de convidar para essa mesa Roger Mello. Palmas para ele, por favor. Tudo bem, Liliane? Tudo ótimo. Melhor agora com esse bate-papo que eu vou poder trazer todas as perguntas que eu sempre quis fazer para você. É um prazer enorme estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Quero muito agradecer a Adriana, toda a organização da FLIR. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou brasiliense, mas meu pai era mineiro e de Pirapitinga, na divisa com o Rio. E o Rio Paraíba do Sul também é o rio que habitou toda a infância dele. Então é uma referência muito importante para mim também. Sim, com certeza. E falando sobre infância, né, a primeira pergunta que a gente gostaria de trazer aqui para você, para a gente abrir esse bate-papo, é retomar esse lugar de começo, né? Então, você poderia nos contar como foi esse processo na sua infância de encontro com a arte? Porque às vezes a arte está ali e a gente não consegue perceber e a gente encontra com ela. Onde deu esse start das artes em você? Eu adorei que você, Liliane, associou a infância a um lugar. É um lugar, sim, é um tempo, né? No meu caso, um não lugar, porque eu nasci em Brasília. E Brasília é um projeto de Brasil que tem, aí muitas vezes se repete a ideia de que ela foi criada quase numa terra incógnita, num lugar isolado, com a justificativa de unir mais o Brasil em direção ao interior. E Brasília, na verdade, ao contrário do que dizem os próprios fundadores da cidade, ela é uma terra de existência milenar. As pessoas do Planalto Central estavam ali há pelo menos 12 mil anos, né? Mas enfim, essa cidade criada, inventada, sonhada, ela vem com uma geração que volta a acreditar na utopia. Utopia esse termo é criado quando o Brasil é invadido pelos europeus, né? O Thomas Moros vai falar nesse utopos, nesse não lugar, né? E quando você sonha um lugar ideal para os outros, numa reunião, normalmente tem uma reunião nessa história,
o perigo é que você pode ser autoritário, você pode não só querer desenhar as ruas, os parques da cidade, se a cidade tem parques ou não, se a cidade tem escolas, se essas escolas, de que maneira tudo isso funciona, mas você está sonhando para o outro e acaba que você pode legislar a vida do outro também. Espera-se que o outro altere esse sonho. Clarice Lispector, quando foi a Brasília, disse que Brasília era uma cidade do futuro e foi criada como uma alternativa para esse ser humano de agora, dessa época, mas depois que a cidade está pronta, é preciso reinventar o humano que vai habitar essa cidade, né? Então, sempre um desacordo entre o sonho, o tempo e a realidade. Então, eu cresci numa Brasília em pleno AI-5, né? Eu tenho a mesma idade do AI-5. Eu cresci num contexto de exceção, de supressão das liberdades individuais, num contexto de desaparecimento forçado, que significava morte das pessoas, né, por não concordar com o regime. Ela primeiro foi idealizada por pessoas que imaginavam uma sociedade inclusiva, participante, democrática, mas como a arte e a vida são feitas de contradição, o poder militar, o regime militar isolou, mandou muitas das pessoas para o exílio, se não as dizimou, e usou a arquitetura da cidade, a urbanidade da cidade para criar o centro de um regime de exceção, uma cidadela dentro do Brasil. E foi assim que eu cresci, com as entradas das entrequadras vigiadas, né? As entrequadras só tem uma entrada para não favorecer o trânsito, para que não haja, para que as crianças possam andar, né, sem muros, porque não tem muros, não são condomínios, mas para que o trânsito não fosse um trânsito enlouquecido, né, o gabarito das casas, tudo isso foi pensado por pessoas que queriam também uma relação integrada com a cultura e com a educação. Todas as quadras têm os centros, as bibliotecas abertas ao público, os ginásios com educação física aberta ao público, atividade para as crianças durante todo o dia e educação inclusiva, com filosofia, tudo isso acabou, né? No lugar da filosofia, que foi retirada do currículo, entrou educação moral e cívica e OSPB, né? Organização Social e Política do Brasil. Então, assim, como criança, foi o mundo mais surreal possível. Tanto que eu fiz o livro Clarice, ilustrado pelo Felipe Cavalcante, que é meu sobrinho, 20 anos depois, né? Não é o nepotismo, é porque é um outro olhar dentro da família, para tentar entender ainda o que foi e como se expande esse terrível período no nosso país. Nossa, agora trazendo para a questão da educação, né? Então, assim, meio a tantas possibilidades, né? Me lembrou muito o símbolo Adinkaraia, né? Que é você florescer, né? Mesmo em solos áridos. E aí você, meio a todo esse contexto, você consegue ali florescer e ter esse encontro com a arte. Trazendo aqui um pouco para a educação, né? Que eu sou escritora e professora. Temos professores aqui. Olha, vários professores. Palmas, é a profissão mais importante do mundo, não existe outra. Parabéns para nós. Como bibliotecários e bibliotecários também. Nenhuma profissão existe sem educação, sem bibliotecas, não existe. Então, assim, lembrou muito assim a minha infância, porque os livros, eu lembro que era assim, ficava tudo num lugar alto, ou trancado no armário. E aí falava, não, isso aqui é um tesouro, não pode pegar. Pega, cuidado. E aí a gente pegava o livro assim, às vezes eu preferia nem pegar, porque vai que estraga, né? Eu dava aquele pânico, aquele medo. E aí quando eu fiquei uma época como dinamizadora de leitura, e eles falavam, mas tia, a gente pode levar para casa de verdade? Eu falei, sim. Mas se estragar, eu tenho que levar. Eu falei, não, você vai ter o cuidado, mas livro a gente precisa tocar, precisamos ler. Aí se rasgar
a gente faz uma cirurgia nele aqui. Então nós vamos todos aqui sendo os médicos dos livros, a gente vai dar um jeito, mas os livros eles precisam circular e não ficarem empoeirados ali naquela estante. Então parecia que já me mostrava um lugar do inatingível, né? Ali você não consegue chegar, você não toca, você não pega. E como que é, né? Como você vê esse processo, né? Os livros, eles têm que transitar, a criança tem que tocar. Qual o conselho que você daria também para nós professores em relação a isso? Eu diria, Liliane, que eu adoro isso que você fala, porque, por um lado, quem te falou que o livro era realmente muito especial e muito sagrado, em alguma instância ama esse livro do tanto que a gente ama mesmo. Mas não é possível uma relação com esse objeto do desejo sem que o desejo estrague, danifique. Ao pegar o livro começa a se danificar, né? Mas é dessa contradição que a gente vive. Imagina, uma coisa que eu não sabia quando era criança, eu amei saber. O oxigênio que hoje é vital para a gente, para as criaturas que nos antecederam há muito tempo, era um veneno. Até para a gente, né? Quando a gente diz que uma coisa estraga, ela está oxidando. Então, a coisa mais valiosa da nossa existência, que é o oxigênio, ela parte desse pacto de necessidade, mas o oxigênio também está nos aniquilando, né? Mas você não vai deixar de usar por causa disso. Tem um poema lindo do Machado de Assis, que é A Mosca Azul, que originou a ideia da mosca azul que pica as pessoas e elas ficam fascinadas pelo poder. E é um indiano, numa época de castas, da casta mais baixa, intocável, que ele vê uma mosca azul e fala: essa mosca azul vai me transformar no mais poderoso dos reis. E quando ele pega a mosca azul, inadvertidamente ele a mata, ele a destrói. E todo sonho passou pela cabeça dele, mas houve também a destruição. Então, assim, é evidente que o livro estraga e tem que estragar, né? A gente tem lá o Instituto de Leitura Quindim, em Caxias do Sul, mas ele tem uma ação nacional e internacional. Por favor, sigam lá no Instagram, Instituto de Leitura Quindim. E ali nós temos 7.000 livros do mundo todo. Os livros ficam, segundo o que acredita o Volney Canônica, né, que é o presidente, na altura da criança. A criança tem que pegar o livro, tem que manusear. Se o livro se estragar, ele é consertado, como você falou. Eu sou um consertador de livros. Eu lembro de chegar a ver na casa da minha tia, que era uma pessoa apaixonada pelos livros. Depois a gente pode falar dela, Cantídia. Mas ela tinha, por exemplo, uma edição do Grande Sertão Veredas, ilustrado pelo Poti, para mim a mais bonita já feita. As páginas, a capa estava solta. E quem tentou colar a capa, tentou colar com durex. É tudo que não se pode fazer, porque o durex, né, ele vai acidulando e comendo o papel aos poucos. Mesmo quem quis cuidar, cuidou errado. Mas você vai criticar alguém que cuidou? Não, né? Então o que eu fiz? Eu separei o miolo do livro, fotografei tudo, hoje é muito fácil, né? Fotografei a lombada, separei essas partes, criei uma capa, nesse caso uma capa dura, com papel cartão Paraná. Ele foi coberto num papel neutro, não ácido. Eu consegui colar esse miolo nessa nova capa, acrescentei páginas da guarda, né? A guarda é aquela parte que cola a capa dura no miolo do livro. Aí a gente está falando de um livro códice, um feixe de páginas, né? Então, assim, eu criei as minhas alternativas. Tenho vários amigos restauradores, restauradoras, e a coisa mais bonita do mundo é eu poder ler um livro, esse livro tão importante, com essas ilustrações que, ao meu ver, são as icônicas definitivas, e eu vou restaurando o livro para que a leitura seja uma experiência, mesmo que seja só para mim, mesmo que eu já tenha lido, né? Então
esse hospital dos livros, e a gente pode e deve, seria muito interessante se a gente perdesse mais tempo com essas coisas realmente importantes. Não é perda de tempo, é ganho de tempo, é ganho de horizontes, né? Esse contato da criança também, né, manuseando, participando desse processo, é muito importante, né? Ele se vê parte ali também, né, do cuidar. Não, é um exemplo pop, mas não tem uma hora no Karate Kid, geração antiga, em que o cara fala assim, ele quer ser o mestre do Karatê. Não, primeiro você vai pintar a grade, né? Então assim, quando eu faço isso, eu estou pintando a grade, entendeu? Quanta coisa que você pensa enquanto você pinta uma grade. Não é pintar uma grade, não é fazer um trabalho desajeitado de qualquer jeito. Vai ficar a gota, se ficar a gota depois você vai ter que lixar. Então a pincelada tem que ser a pincelada certa. Isso não é perda de tempo, gente. Eu vou muito para a China, muito para o Japão e muito para a Coreia. As pessoas aprendem, junto com escrever, as pessoas aprendem a, usando o nanquim, se conectando com a tradição deles, desenhar um camarão. Gente, que coisa mais inútil desenhar um camarão. Para mim é a coisa mais importante do mundo. Eu falei para um ilustrador lá, hoje eu desenhei um caranguejo. Ele, não, isso é muito difícil. É muito difícil. Só quem desenhou um caranguejo sabe que é muito mais difícil que desenhar um camarão, né? Parece uma bobagem? Não é. Não é. Como que fazer com que o traço se relacione com a sua respiração para que você desenhe de uma tacada um camarão, né? Não é uma desimportância. Exato. E trazendo para essa questão da criação, né? Como que é para você, como que funciona esse processo de transformar aquilo que você observa, aquilo que você imagina que habita as suas ideias e de repente se materializar em arte? Como que é esse processo de criação para você? O processo de criação, ele é interessante porque literalmente é o vale tudo. A luta não é, mas o processo de criação é um vale tudo. Vale tudo. Quem te disser um método, está dizendo o método que desenvolveu para fazer isso, né? Mas eu tive grandes mestres nessa vida, me emociona até de falar deles e delas. Todos e todas me disseram, encontre a sua maneira de se relacionar com a matéria, né? Essa matéria vai ser moldada e é maravilhoso que a gente possa, como existências, interferir nas ideias de maneira... E as pessoas valorizam muito a ideia textual, né? Mas a ideia nem sempre ela é textual. Ou, às vezes, ela é uma ideia da filosofia da imagem. As pessoas não falam disso porque nós não vivemos no mundo da imagem. Isso é uma falácia. Muita gente vai dizer, estamos no mundo da imagem. Não, estamos no mundo com muitas imagens que são traduzidas sempre, e a perda da imagem por um parâmetro do texto verbal. Então, quando eu vejo... Ninguém precisa entender de imagem, todo mundo entende de imagem. O problema é que quando a pessoa se mete a entender de imagem de um ponto de vista privilegiado, ela faz a leitura da imagem somente de um ponto de vista simbólico. Essa é uma das 70 possibilidades, devia ter 70 mil possibilidades de leitura. Tem a leitura gráfica, tem a leitura do movimento, tem a leitura da coisa em si, tem a leitura da matéria ocupando o espaço de outra matéria, tem a leitura da simulação, eu posso inventar, tem a leitura do design, a leitura da simbologia. Sabe aquela que fala assim, a Batalha do Havaí significa, vejam, né, sei lá, o grito da independência, Dom Pedro está sentado num cavalo, mas seria um burro. Essa leitura é uma leitura simbólica.
numa cronologia histórica, ela não leva em conta o artista, a tinta, a matéria, o suporte, ela é quase irrelevante, porque ela é textual demais, textual da palavra. Entendi. E também queria ver, assim, nesse processo de criação, o que você prefere, né? Aquela coisa linear, mais metódica, ou para você, criação é o caos, o imprevisível, você se entrega e vai surgindo? Eu uso as duas. Eu sou meio relativista. O Ziraldo falava isso, é muito relativista. Para mim vale tudo, mas não é porque vale tudo, é porque assim, é mais fácil trabalhar com um método pronto, né? Mas eu diria que é um pouco de bossa nova e um pouco de jazz. Bossa nova não é jazz, ao contrário do que possam dizer. O jazz é isso, né? O jazz é uma música que ela é feita, mas ela não pode nem ser escrita, nem ser gravada. O purista do jazz diz, se é gravado, não é jazz, porque o jazz quer o improviso. A bossa nova é o oposto, né? O João Gilberto toca e ele fala, não foi bom, de novo, eu quero fazer o mais próximo daquele ideal simbólico que eu criei, claro que não existe também, que só vai na cabeça dele, e o pessoal acha que por isso ele é intolerante. Não, ele é tolerante com a vontade que ele tem de fazer uma determinada coisa, a ponto de parecer pedante. Então vale tudo, vale tanto o caos total para a criação, como vale o método particular, né? Por exemplo, muita gente quando escreve, isso fala para mim, eu escrevo sem saber do fim, não quero saber do fim. Eu quero escrever num fluxo, claro que essa pessoa vai mexendo no texto, ela começa a escrever, eu tenho uma ideia. Muita gente fala, não sei como começar. Eu falo, começa. Porque quando você começa, você pode falar, não, peraí, isso aqui vai depois. Tem gente que acha, minha amiga Ângela Carneiro falou isso, eu nunca tinha pensado nisso. Tem gente que nunca começa a escrever uma ideia, que acha que não vai poder mudar. Gente, vai poder mudar. Você pode escrever, tem gente que acha que só na página 50, aí já são os que dão receita, né? Só na página 50 é que você começa a escrever, o restante fica para fora, ou você usa, mas até então você não tem intimidade com a matéria narrativa. Então você começa a escrever. Mas o livro vai ter 40 páginas. Não importa, né? O que vai ficar dali? Eu preciso ter muita matéria para tirar. Tem gente que não, que tudo que escrever vai ficar. Vai dar errado, tá? Vai dar errado. Agora, tem gente que faz um esquema. Eu mesmo faço, eu desenho esquema às vezes. Às vezes eu já coloco ali, ó, eu vou fazer aqui um diagrama. Eu estou pensando de maneira planificada, visual, a palavra, que é visual também, né? Tudo bem que a gente associa a palavra ao conteúdo, né? A própria palavra texto, que eu estou esgarçando aqui, texto vem de tecido. Texto é uma palavra visual. Todas as metáforas associadas ao texto verbal são da visualidade. Trama, enredo, tudo relacionado com tear, com linha, a própria palavra linha, a própria palavra ponto de vista. Todas as metáforas são visuais, porque o texto verbal é também uma visualidade. Mas tem o conteúdo. Coloca o conteúdo sem dar forma a ele. Você não consegue. Hoje em dia, antigamente, quando eu fiz desenho industrial, né? Projeto gráfico e tal. Antigamente, só a gente, pré-computador, tinha acesso à fonte tipográfica. Quando eu escolho uma fonte, Garamonte, uma fonte famosa demais, a Arial. Ninguém sabia o nome de fonte, gente, há um tempo atrás. Quando eu escolho uma fonte e ela tem aquela perninha que é a serifa ou não, isso altera o texto, altera a leitura. Não ficou bom. Por que não ficou bom, Liliane, esse texto? Eu não queria nessa fonte, então eu não estou sabendo nominar, mas essa questão é da visualidade, né? Então assim,
te mostrando que são muitas vale tudo, literalmente, para você criar uma história, vale tudo. Arte a se jogar, né? É arte a se jogar. É fácil? Não, não é fácil não. Não é tão complicado também, porque assim, às vezes a pessoa fica inventando, o dilema do papel em branco. Eu não tenho esse dilema, porque é um vale tudo. É um vale tudo. E assim, nas suas obras, a gente vê muita presença marcante de cores quentes, vivas, vibrantes, né? Carregadas de dramaticidade, ludicidade e ao mesmo tempo leveza, que é interessante, né? Parece um contraponto, mas a gente consegue observar isso perfeitamente nas suas obras. E percebe-se também uma preocupação com as formas, com as linhas, com as cores e com uma mistura interessante entre as texturas, as pinturas, colagens, bordados, sobreposições, que trazem uma composição poética, porque a cada obra a gente vê esse entrelaçar, né, de composições que você faz. Como é essa trama entre o texto e a imagem, no sentido mesmo de tecer, né? Conta um pouco pra gente sobre essas camadas de criação. Eu adorei, Liane, que você falou da cor. Só a cor, a gente podia ficar aqui hoje o dia inteiro. A importância da cor é vital. Somos seres visuais. Mesmo as pessoas cegas, elas se relacionam de alguma maneira com os elementos dependendo do tipo, né, de interação que elas têm com a visualização ou não visualização total, ainda assim elas vão responder a estímulos da saturação, da luminosidade ou da falta de luminosidade. A cor de todos os elementos, quem trabalha com criança, quem trabalha com educação sabe isso, a cor é a mais presentificada, é o mais presentificado dos componentes artísticos. A cor não é a lembrança, também, mas não é a cor em si, se é que isso existe, ela não é a lembrança que você tem de uma cor, né? A cor é associativa, sim. Eu sempre digo, não existe, esqueçam arte abstrata, isso é a maior abstração. Toda visualidade de uma cor, vamos imaginar um quadro azul do artista Yves Klein. Ele fez quadros azuis que são telas pintadas de azul. A única presença, talvez, do artista esteja na pincelada, que eu reconheço. Essa pincelada, ela não foi jogada de uma betoneira de tinta. Ela foi pintada à mão e ela gerou, talvez, a presença do Mondrian na trama do pincel sob aquela tela. Mas ela é um azul, parecido com o nosso azul royal, o nosso azul mineral. Mas quando você vê o quadro do Mondrian, aquele azul te leva para alguma memória ou para alguma relação de enredo. E é diferente quando você vê aquele azul de dia, de noite, com o museu apagado, com uma pessoa que vai com você. A cada azul do Yves Klein, o mesmo, você vai ter uma relação diferente de azul, né? Quando eu falei azul aqui, eu garanto que cada pessoa imaginar vem de imagem, um determinado azul. Se a gente colocasse esse azul no papel, a gente não teria um azul igual ao outro, porque é uma memória e uma expansão do azul. A cor não significa nada, isso é muito importante. Branco não significa paz, amarelo não é inveja, verde é associado à natureza, mas verde não é a esperança, por exemplo, de uma cultura para outra. Na China, na Coreia e no Japão, para onde eu vou muito, o branco é a cor do luto, né? Então, a minha relação com a cor é uma relação minha com a cor, pessoal. Acreditem nessa relação que você tem com a cor. Se formou de maneira afetiva, se formou porque você cresceu vendo a roupa da sua mãe que tinha determinada cor. Essa relação
importantíssima, afetiva, narrativa da cor, ela nos constitui. A gente tem que dar mais importância para a cor e para a ausência da cor também. Mas, acima de tudo, a cor interage com outras cores. Então, um azul sobre fundo cinza é uma determinada... Nenhum designer, nenhum artista vai falar: ah, esse rosa é isso. Não, eu vou pegar esse rosa, vou jogar nesse fundo branco, vou jogar nesse fundo cinza, vou cortar. Quem costura sabe isso, gente, né? Quem separa somos seres visuais. Quem separa a roupa na cama para ver, coloca está estabelecendo uma relação narrativo-visual com a cor. E ao contrário do que dizem, ela não é para especialistas. Aliás, somos todos especialistas na cor, né? Temos todos e todas algo para dizer. Nunca acreditem quando alguém disser: você não entende disso. Não, eu entendo sim. E assim, o Brasil, a Índia, o México, isso é uma coisa que eu aprendi viajando o mundo todo. Fala-se muito das cores do Brasil, né? As minhas exposições, eu não escolhi o título. O pessoal botava minha primeira exposição individual na Alemanha, no mundo, foi no Museu de Munique, que é uma referência. Sigam o Museu Internacional de Munique, para quem quer trabalhar com educação, é uma referência. Eu tive várias vezes, mas eles escreveram lá a fantástica fábrica de cores de Roger Mello. Mas eu senti que eles estavam falando do Brasil. Nem todo mundo no Brasil usará cores contrastadas, mas acreditem, a gente sabe usar cor no Brasil com muito critério. É uma incidência absurda de luz que favorece a saturação das cores. Nós nos relacionamos de maneira muito vívida. As placas do Brasil, as frutas do Brasil, elas não são à toa de determinada cor para se destacar na árvore e mostrar: eu estou madura, né? Então, assim, a cor da terra, a cor dos peixes, isso não é à toa, né? A cor é fundamental. Perfeito. E assim, nós enquanto professores, nós vemos muita criança no processo, né, de alfabetização, misturando, né, as letras e os desenhos, vamos colocar assim, até ela entender a diferença. E você sempre trata que o texto e a imagem, eles são únicos, eles são conectados. Então, como que é isso para você? E como que você cria os textos só com imagem, que tem um texto ali também? Mas como que é essa criação? Oliviane, sabe aquela história da roupa nova do imperador, né? Que o Andersen recontou. Ela existe em várias culturas. Não à toa, na história do Andersen, ela se reporta a um imperador prepotente que é enganado por artistas. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não confie no artista, né? Eu sou artista. Todos somos. A função do artista é tirar do lugar. A função do artista não é só essa, tá? Mas de maneira nenhuma a função do artista, como dizem, é atuar com a beleza. Gente, beleza é uma coisa tão sem graça. A arte é muito mais que isso. Não é belas artes. Artes expressivas. Então, assim, o que aconteceu? Por causa do livro... Vou contar uma coisa, e completar um pouco a conversa. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança nômade. Eu sou de Brasília, falei isso, né? Basicamente, Brasília, o pessoal não é de Brasília. Muita gente é de outros lugares, vai viajar, vai ter muitas referências de outros lugares, vai querer ir para a praia no fim do ano, né? Então a gente viajava muito, mas eu não podia viajar todo dia, mas eu não era uma criança sedentária. Então o que eu fazia? Eu pegava o meu colchão e no quarto, cada dia eu ia com o colchão para um lado. Minha mãe achava estranho aquilo, mas eu me mexia, porque eu já era uma alma nômade, querendo sair. O livro é um objeto nômade. Então, por causa do livro, eu comecei a viajar muito mesmo. Teve um ano que eu fui para 17 países num ano. Então, eu comecei a ver
assim, eu estudei numa escola fantástica, fiz uma faculdade fantástica no Rio, que é a ESD, mas a universidade, que é maravilhosa, a gente precisa da universidade, ela ainda está adoecida de eurocentrismo, né? O eurocentrismo, o europeu é doente do eurocentrismo e não sabe. Isso é uma coisa muito triste, porque eles mesmos são vítimas disso, né? Eles também são vítimas, não somos só nós que somos vítimas do eurocentrismo. Então eu vi assim que os conceitos de como foi criado o livro, o que veio antes, depois, inclusive esse fascínio para saber quem criou o que, ele tem se mostrado equivocado mais e mais e mais. O que eu vejo sempre é que esse cânone, quer dizer, essa ideia de que primeiro veio a imagem, depois vem o texto, já é equivocado, porque neste mundo que a gente vive, em cada momento, em cada lugar e em cada cultura, a palavra e a imagem narrativa, elas se manifestaram de maneiras diferentes. Por exemplo, na China, eu aprendi que o primeiro artifício criado pelo ser humano é a cerâmica. E a cerâmica, em algumas regiões da China, nem todas, em Bangu, por exemplo, que muitos milênios antes dos guerreiros de terracota, aquela era uma sociedade da época do bronze, da era do bronze, e ali, num matriarcado, como uma comunidade que, como aqui, ela cresceu por causa do rio, ela usava cerâmica e as pessoas começaram a desenhar na cerâmica traços que primeiro representam peixes, pessoas, coisas do dia a dia do lugar. O símbolo do lugar, que é uma mulher com 2 peixes saindo da boca. Quem desenha essa cena repetidamente, depois de um determinado momento, fala: eu não preciso desenhar mais o peixe, eu posso desenhar o traço, né? Eu posso desenhar o gesto. Essa é uma das origens da palavra e da imagem na história. Se a gente pensar na enredoana, primeira, a gente vai falar dela, né? Escritora não, primeira pessoa a escrever e a citar um texto na história, primeira pessoa filósofa registrada da história na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Essa pessoa, essa civilização que dizem que nos inspirou, ela começa de outra maneira. É uma sociedade que não tem o mármore do Egito, não tem o lápis lazuli, não, o mármore do Egito também tinha, mas não tem o mármore da Grécia, o lápis lazuli do Egito. O que eles têm? Areia e água, lama, não tem mais que isso, só que é uma areia muito fértil. O que eles têm mais? O junco, que cresce, né, nesses alagados. Então tudo que eles fazem, as casas, eles fazem do junco. Eles pegam esse junco e quebram e fazem uma coisa chamada estilo, que é a caneta da época. Então eles amassam esse barro, amassam muito e criam um papel da época, uma placa de argila, que primeiro eles começam ainda da mesma maneira a traçar com o estilo, mas é um traço diferente, não é um traço com pigmento. É um traço que marca a argila, se lê da mesma maneira. Essas imagens esquemáticas vão se transformando em símbolos, letras, linhas de letras. E a partir da abstração dessa imagem, surge uma outra categoria de imagem, que é a palavra. 5.000 anos atrás, isso começou a acontecer. 4.300 anos atrás, ou seja, quanto tempo depois? 4.500 anos começa, 200 anos depois, que a pessoa estava fazendo contas, eu amontoei 3
campos de cevada e ela desenha a contabilidade. 200 anos depois, a pessoa estava escrevendo poemas sobre esse campo. Aqui tem uma mulher, aqui uma deusa se levantou e com seus raios jogou uma maldição sobre Uri e Uruk. É muito rápido sair da contabilidade e ir por contar. Aliás, são da mesma origem, contar e contabilidade, né? Aqui no Peru, 5.000 anos atrás, mesma época, a Europa ainda não existia, tá, gente? As pessoas estavam escrevendo com quipos, proto-quipo. O que é o quipo? É um sistema de escrita, e ai de quem diga que não é, tão complexa que ela é feita com fios, e se você usava o algodão já colorido, que se plantava ali, numa espécie também de Mesopotâmia, do Atlântico, aqui não muito longe do Brasil, as pessoas já estavam escrevendo histórias, também fazendo contas. Se a lã era de lhama e não algodão, ela conta uma outra dimensão, não só uma escrita, é uma escrita polissêmica, com muitas camadas, em que cada matéria usada conta um tipo de história. Então só aqui a gente deu 3 tipos de origem da palavra e da imagem. Notem que o que tem de comum entre a palavra e a imagem é uma coisa mais antiga, é o traço. O traço, e não se fala disso, o traço é a invenção mais importante da história, né? A imagem é dada, até um peixe beta reconhece uma foto e reage, até uma criança vê a imagem da mãe no iPhone e reage, e aquilo não é a mãe dela, aquilo é uma representação bidimensional da mãe, né? Só que a palavra, como derivada desse traço, que é a maior invenção da história, ela é talvez a segunda maior invenção da história, porque ela não é dada, ela é uma abstração. Eu vi um antropólogo, arqueólogo, falando uma coisa muito interessante. Não é comum surgir escrita no mundo. Talvez tenha acontecido 3 vezes. Escrita silábica é muito difícil. Não é natural. É um artifício, é complexo e é a coisa mais importante que a gente já criou, a espécie humana. Nada se compara à escrita. Nem tudo vem da escrita, né? Tudo. Não, até agora não se inventou e não vai se inventar nada no grau da escrita. Aqui, ó. Som. Agora pegou. Então, trazendo essa relação, né, com a questão do eurocentrismo, colonialidade. Obrigada. Os seus livros, a gente percebe muito que você traz som, obrigada, o eco dessas vozes que são silenciadas, né? Tanto trazendo as pautas feministas, tanto discutindo, né, sobre o trabalho infantil, trazendo temas sensíveis. E as pessoas até questionam. Por exemplo, eu tenho um livro que fala sobre combate ao abuso sexual. Todo mundo, nossa, você vai falar sobre isso? Eu falei, nós temos que falar. E por que não falar sobre? Claro. E é justamente porque não querem falar que eu quero falar. Então como é para você ecoar essas vozes silenciadas, né, de culturas que são da maioria e que são minorizadas, e ecoar para o mundo, né, não só aqui no Brasil, mas representando essas vozes também internacionalmente? O mundo não vem com filtro para a criança. Não vem. Pelo contrário, o mundo vem violento para a criança. E vem violentamente se expandindo numa espiral louca, né? Assim, as crianças desta geração agora passaram por pandemia, morte, separação, as guerras estão pululando. Então, nossa, o Brasil é um dos países campeões em abuso sexual, em trabalho infantil, gente. Trabalho infantil no mundo. As crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil daria, eu acho que, o 4º país mais populoso do mundo em números. Então, assim,
realmente que falar, mas esse tema não é para criança. Qual que é o tema para criança? Né? A arte é também sobre a vida, não só. Seria muito, diminuir muito o poder da simulação, mas é o exemplo que a gente tem. O meu amigo Zé Mauro foi condenado quando lançou o livro da Irene Galda, que falava sobre uma menina abusada pelo pai, né? Assim como Pele de Asno. Quantas vezes uma criança que lê um livro infantil e que sofre abuso, uma menina, por exemplo, ou um menino, imagina a dor de ser vítima disso, do inefável, e não poder falar sobre isso, ou achar que isso só acontece com ele, com ela, entendeu? Eu não entendo o que as pessoas não perceberam, que esse livro é uma possibilidade de essa dor me dói também. E mesmo que ela seja externa a mim. Tem um organismo internacional do qual o Brasil faz parte, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é o ILE. Ele foi fundado por uma vítima da guerra, de origem israelita, não sionista, claro, que sofreu a guerra em Munique e fundou a Biblioteca de Munique e o ILE. E uma coisa que ela falava é que a única maneira de promover a paz no mundo, segundo ela, e eu acredito que seja verdade, é através da narrativa de ficção, visual ou verbal, não importa, porque não existe outra maneira de alguém que cresceu num ódio ancestral e repetido entender a dor do outro se não for através da narrativa, né? Então, assim, a arte não serve para nada, ela precisa não servir para nada, ao mesmo tempo ela serve para tudo. Nada serve mais para tudo que a arte, entendeu? Nada terá mais efetividade prática do que a simulação, né? O que hoje, como diria Bartolomeu Campos Queiroz, as pessoas dão tanta importância para a fantasia, mas tudo que hoje é real, a bomba atômica, a inteligência artificial, a mais nova tecnologia, e uma cidade não existiria se ela um dia não fosse fantasia na cabeça de alguém. A gente começou a falar de utopias aqui. E, no entanto, se dá muito pouca importância para a fantasia, né? Os países, as civilizações que deram importância para a fantasia estão aí na liderança, né? Na hora do Brasil poder apostar nisso, porque o Brasil tem um potencial criativo absurdo. Exatamente. Então, antes da gente dar continuidade aqui na nossa conversa, vou ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Agora, aquele momento que todo mundo assim, ó, tímido. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Timidez é bonito, né? Você fala, eu sou tímido, mas é tão chique ser tímido. Maravilhosa, como é que é seu nome? Vou falar. Oi. Boa tarde, meu nome é Gisele Silva, eu também sou professora, eu também sou escritora. Parabéns mais vezes. E eu queria perguntar para você, posso falar de você, né? Por favor, Gisele. Qual a importância da literatura hoje em dia, principalmente a literatura infantil? Porque vocês comentaram, a Liliane fez uma pergunta sobre, ela comentou, na verdade, sobre o acesso da criança aos livros, não ficarem lá em cima, né, na estante, no lugar mais alto, inacessível. Então, o que você acha dessa questão, a importância da literatura, principalmente a literatura infantil, que por enquanto é a minha praia? Estou tentando caminhar para romance, mas a minha raiz mesmo é a literatura infantil. Queria saber isso. Maravilhosa. A importância é total. Eu não conheço nenhum país que se leve a sério, que não dê importância para a literatura infantil e juvenil. Eu diria, inclusive, que é muito mais difícil analisar a literatura infantil e juvenil do que a literatura para adultos e o romance. Estou entendendo o que você está falando?
Por quê? Porque nós somos adultos. Eu escrever uma história de mim para você, a gente está em diálogo. Eu não sou mais criança. E ao contrário do que eu vejo muitos meus amigos e amigas escritores, escritoras, ilustradores, você não volta a ser criança para escrever. Não diga isso, que isso é assustador, né? Dá licença, eu tenho que materializar na minha cabeça você voltando a ser criança. Não volta. Mas essencialmente, você não deixou de ser aquela criança. Você não é mais. Você lembra de quando você deixou de ser criança exatamente? Alguém lembra? Eu perguntei isso uma vez com a turma, uma dinâmica fantástica que a Companhia das Letras faz num retiro no interior de São Paulo, para a gente mergulhar nesses temas mesmo. Estava a maravilhosa minha amiga Lili Schwartz. E eu perguntei, ela falou, Roger, eu lembro, mas eu lembro porque está associado a um fato traumático. Acho que era a perda do pai e tal. Então, ela, como um marco na cartografia da vida dela, ela se lembra desse momento. Um amigo meu disse que ele lembrava também, porque ele disse que quando viu a Emília posando nua, ele falou, acabou com a minha infância ali, pau! Né? Isso aconteceu, né, gente? O Brasil é um país muito doido. A Reni de Oliveira fazia Emília posou nua na Playboy. E ele falou que acabou ali a infância dele. Não que ele seja moralista, não é isso, né? Mas é porque de alguma maneira, olha que coisa forte que é uma personagem. A personagem estava relacionada com a infância dele. E foi uma quebra. Eu também não lembro quando isso aconteceu. Adolescente, então... A palavra infância eu odeio etimologia. Eu acho bonito, escrevi isso no Instagram. Eu não aguento mais que começa a conversa com uma etimologia. As etimologias são, na maioria das vezes, falsas. O que é etimologia, né? É quando você usa a origem de uma palavra. Saber vem de sabor. Vamos verificar se é mesmo? Porque assim, se é uma ancestralidade, isso foi traduzido de uma maneira que pode ser tendenciosa. Tá aí muita gente que pega a Bíblia, que é um livro feito de ancestralidades. Por exemplo, a Enredoana é base, ela é anterior ao que a gente conhece da Bíblia, inspirou ali muita coisa. Então, o filólogo, a pessoa que vai estudar etimologia, faz uma tradução que lhe convém, né? E aí fala, isso significa isso. Nossa, mas, né? Primeiro eu vou ver isso aonde? No Google, né? Então, assim, a etimologia vale, mas a etimologia, as pessoas que condenam tanto a superstição, ela pode estar num nível quase supersticioso. Tá bom, eu vou usar a etimologia, mas eu vou dissecar, segundo tal tradução, sobre a ótica de tal autor. Para que eu estou falando isso, né? Porque, por exemplo, a palavra infância é uma palavra, etimologicamente, poderia estar associada a não direito de fala. Infantaria eram aquelas pessoas que iam para a batalha no lugar do senhor de terras, que mandava aqueles que não tinham direito à fala e não ele para lá. Então, o infante Dom Henrique, né, não é por causa disso que ele é considerado nobre, né? Mas eu entendo que infância, hoje em dia, significa um período da vida, um tempo, um lugar, não sei, né? Criança, e parece uma palavra fantástica da língua portuguesa, que criança é aquela que se diverte, é aquela que cria. Então, voltando nisso, a importância de trabalhar, e o Brasil é potente, tanto na área de criação literária, do design narrativo, do texto verbal narrativo e da narrativa visual. Nós temos 3 prêmios nos Christian Andersen no Brasil. Então, assim, o que acontece? Entre outras premiações, o Brasil é uma voz, mas não é simples. Pode parecer simples. Eu posso ler um poema da Cecília Meirelles, eu posso ler um livro fantástico da Lígia Bojunga ou da Silvia Ortoff e falar assim, olha como ela brinca com as palavras. Não.
Vai ver o tempo que deu aquilo ali. Ah, mas a Silvia Ortoff fazia um livro atrás do outro, e não são todos igualmente bons, né? E a Silvia Ortoff demorou muito tempo se preparando para poder desenhar o galo. Não tem aquela história do galo? Ah, demorou, ficou 50 anos para desenhar o galo e fez o galo mais lindo do mundo em 5 minutos. Mas durante os 49 anos e tantos dias eu estava observando. Então a formação de um artista, ela é continuada. Ninguém é leitor completo. Todo leitor e leitor está em formação. Então a importância é essa. Quando você pergunta, eu sei que você sabe, né, essa importância. Eu vou muito para a China. Os escritores e ilustradores, por exemplo, do Brasil, são recebidos na House of the People, na Casa do Parlamento, onde se recebem as lideranças políticas, né? O Japão e a Coreia têm uma biblioteca internacional. O Japão, a biblioteca do Enopak, para crianças, foi desenhada pelo arquiteto mais importante do Japão, que é o Tadao Ando, numa interferência com uma arquitetura neoclássica que já existia, do lado do Palácio Real. Eles são melhores que a gente? Não são melhores que a gente, não. A gente, talvez, em termos de produção contemporânea, nós sejamos melhores, inclusive. Entendeu? Mas é esse o valor que se dá. Na Coreia, um professor recebe o mesmo que um ministro do Supremo. É só quem não se curva diante do imperador japonês, é o professor e a professora. Aí a gente vê a dimensão, né? E o lugar da literatura infantil e juvenil é esse mesmo. É a coisa mais importante. O mercado, e muitas vezes as associações, não vou citar nomes, do mercado editorial no Brasil não dão devido valor à literatura infantil e juvenil, e é ela que sustenta o mercado. É ela que sustenta. A editora Kozak Naif, extinta e reinaugurada agora, ela quem sustentava os livros de arte para adultos, entre aspas, que criança também pode, e os romances enlouquecidos, era o mercado da literatura infantil e juvenil. E é assim. E o prêmio Jabuti, durante uma época equivocada, porque é o prêmio mais importante, eu amo, ele extinguiu algumas categorias da literatura e da ilustração para crianças e jovens. É uma postura curatorial, não é uma burrice sem fim, né? Não tem outra palavra. A gente lutou contra isso e acabou que fomos atingidos pessoalmente, eu e meu marido, por causa disso. Mas o que a gente vai fazer? Vai ficar calado, né? Eu não estou nem aí se eu não vou vender livro, se eu vou vender meia, se as editoras não vão me publicar. Dane-se, eu não faço só isso da vida. E se fizesse, ainda assim, estamos aí, contem com a gente, entendeu? Não tem arte, não tem nada, não tem tecnologia sem literatura e sem narrativas visuais, musicais para crianças no mundo. Não tem, acaba. Algumas mais perguntas? Só para finalizar, Roger, fala um pouquinho do seu trabalho junto com o Ziraldo, né? Porque Com o Ziraldo. Ziraldo, incrivelmente, trabalhava e não dormia trabalhando, né? Não dormia mesmo. Não dormia. Você vê que ele tinha inclusive uma mancha aqui, ele falava, eu sou meio guaxinim, né? Porque ele ficava naquela mesa de luz, ele desenhava na mesa de luz. E aquilo ficava, gente, eu ficava nervoso com aquilo, você não para um minuto de desenhar. E aí acabava que ele acordava muito tarde, mas aí começava a desenhar e desenhando, ele conversar. O Ziraldo é uma maravilha, né? O Ziraldo é uma das pessoas mais generosas que eu conheço.
ele me ensinou muito dele. Ele falou que acabou de me criar, né? Ele era muito amigo da minha tia Cantídia, que escondeu muitos livros, né? Teve que se desfazer de livros de outras pessoas, sendo uma pessoa apaixonada por livros na época da ditadura, né? Se transformou numa subversiva sem ser, ainda bem, né? Temos subversivos maravilhosos. Ziraldo era muito amigo dela, aprendi muito com o Ziraldo. É um generalista, né? Não tem tema que não interesse ao Ziraldo, né? É isso, não vou dizer que é uma perda, porque a gente só ganhou com ele, né? Tem o instituto dele também. Tem o instituto, eu sou do conselho, eu e o Volney. O instituto é tocado pela maravilhosa Adriana Lins e pela filha dele, né? Pela Daniela Thomas. Se dispensa apresentações, a maravilhosa cenógrafa, diretora de arte, e pelo Guto Nis também. Enfim, é uma equipe fantástica, eu não vou nominar todas as pessoas, mas que está entendendo que a obra do Ziraldo não só vale como um acervo histórico, patrimonial, artístico do nosso país, mas um acervo vivo, né? O Ziraldo é inesgotável desde sempre, né? Isso mesmo. Eu tinha vontade de trazer ele até Resende, mas ele falou: minha filha, mas eu estou muito idoso, não está dando para eu viajar mais. Aí ele te indicou na época. Inclusive, na época eu queria tentar trazer você há muito tempo. Exatamente. Que lindo, Adriana. Na Bienal. Eu estou muito emocionado de estar aqui. O Ziraldo realmente é um pai para mim. E quando ele fala isso, é porque realmente ele não tinha mais condições de vir mesmo. Ele ficou muito, muito mal, assim. Mas até o fim, eu tive o prazer da Adriana me levar lá, com a irmã dele, que eu amo também, Santinha. E a gente cantou muito bolero, porque ele adorava cantar bolero. E ele sabia de todas as histórias. Não, apaixonado pelo Brasil, né? É de uma geração que propõe. Quem é que vai achar ruim, gente? Propor alternativas para o nosso país, né? Um brasileiro apaixonado pelo Brasil, consciente dos problemas do Brasil, mas que nunca desistiu do Brasil, nunca, jamais. E o Ziraldo é porque ele não podia vir mesmo, porque você sabe que ele viria mesmo. Eu de novo. Por favor. É que assim, tem uma pessoa que ilustrou 2 livros que eu escreveu. E aí, quando a Liliane me falou que ia mediar, né, essa conversa, maravilhosa, Liliane. Aí eu mandei uma pergunta. Quer que eu faça alguma pergunta? Pro Roger. Ele botou. Quem é? Paula Sofia. Ilustradora. Maravilhosa. Ela botou aqui: que maravilha! Ele é um ícone. Queria saber sobre como foi o começo da carreira dele como ilustrador. Se demorou muito para chegar a esse ponto de trazer o desenho como continuação da história, ou até mesmo uma história paralela. A paralela está entre aspas. Um beijo para Paula, ilustradora maravilhosa. Eu sou um artista que gosta de artistas, sabe? Você viu que eu amo professoras e professores, mas eu amo também artistas, sabe? A pessoa optou por passar os piores pedaços, mas é maravilhoso também. A gente fica assim, que nem a gente está aqui com vocês, conversando, a gente tem esse tempo. E a nossa vida de artista é assim. E ela se alimenta disso mesmo. Então, eu não posso dizer que foi muito difícil, não. Foi difícil passar por uma ditadura. Foi difícil ver as pessoas desaparecerem, isso é muito difícil. Mas eu saí lá de Brasília, vim para o Rio de Janeiro, e eu devo tudo ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu não conhecia ninguém. Mas eu fui nas instituições, eu fui na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, me apresentei. De cara, eu vi numa das estantes da fundação um original da Cissa Fittipaldi, ilustradora maravilhosa. Eu falei: meu Deus, é isso que eu quero fazer. Eu ainda não tinha, apesar de já amar livros, eu não sabia a materialidade de uma ilustração naquela época feita à mão, né?
E eu acreditei que eu poderia fazer. Eu fiz um curso de desenho industrial e durante todo o curso, a parte chata também, né? Eu ouvi que ilustração é uma mera categoria adjacente do design. As artes plásticas, de uma maneira geral, vão condenar a ilustração, sem saber que a ilustração vem antes das artes plásticas. E detalhe, eu amo artes plásticas, mas quem sustenta a ilustração não é o mercado, é o leitor, é a leitora, né? Isso faz uma diferença muito grande. Então, de muitas maneiras, eu sei que hoje em dia a loucura, a invenção, a verdadeira filosofia da imagem está muito mais na ilustração do que nas artes plásticas. Eu não tenho a menor dúvida disso, por mais que eu acho que uma coisa não seja diferente da outra. Gente, se eu não acho que palavras e imagens são a mesma coisa, arquitetura, design, artes aplicadas, ilustração é tudo a mesma coisa. Eu desafio quem me prove que não é. E quem me prove que tem uma diferença entre arte aplicada e arte... O que seria o oposto de arte aplicada? É arte sem função? A função é o quê? É dar de beber ao mercado. Eu não tenho nada contra um artista pendurar uma banana com uma fita crepe e isso custar milhões, uma pessoa comprar e comer a banana. Eu não vou achar de maneira nenhuma que isso não é arte. Eu acho que é arte, sim. Entendeu? E parabéns por conseguir que isso movimente uma filosofia de negação, de afirmação do que quer que seja. Não existe limite para a arte. Essa pessoa está certa, entendeu? Ela é uma farsante, ela enganou todo mundo. Palmas para ela. Isso é uma atitude artística, né? Mas não existe limite. Paula já está arrepiando, vocês já estão fazendo. E é isso, entendeu? No início vai penar muito, vai. Mas a gente está aí para isso, né? O Sérgio Santana falou uma coisa, eu fiz um curso com ele, maior contista do Brasil. E eu achei uma coisa interessante que ele falou. Alguém falou assim: eu estou trabalhando no banco, ou sou médico, e o que eu quero mesmo é ser escritor. Ele: não reclame, artista, porque você faz outra coisa. Isso tudo é subsídio para a arte. Use. Não pare de escrever por causa disso. Não faça disso uma desculpa, porque é só uma desculpa. Entendeu? Fazer outra coisa não vai te impedir de fazer arte. Eu fiz outra coisa? Não. Mas foi uma escolha minha, né? Durante muito tempo, eu sou do teatro também. Fazer teatro viabilizou que eu não tivesse que me prostituir nos livros. Fazer muita coisa com a qual eu não acreditava. Eu pude não me prostituir. Nada contra se prostituir também, gente. Todo artista trabalha com algum grau de prostituição no sentido de entregar o seu corpo para a arte plenamente, sem limites, né? Não vamos confundir isso com moralismo, não é isso, né? Mas hoje em dia eu faço as minhas peças de teatro muitas vezes com dinheiro do livro. Então tatu vale tudo. Não é vale tudo porque tudo que tiver tá bom. Não, vale tudo para que fique bom. Seja criterioso e entregue o melhor para a criança, que é aquela que cria. Não entregue qualquer coisa. Eu vi uma pessoa de outra área também, não vou citar nomes, que estava ilustrando um livro. Todo mundo pode ilustrar um livro. Todo mundo pode e deve desenhar. Eu brigo por isso. Mas ela falou: enquanto eu esperava meu agente, meu produtor me pegar, eu desenhei um livro e estou publicando isso. Errado. Errado. Não entregue para a criança 15 minutos da sua vida. Você pode até desenhar esse livro em 15 minutos. Mas o processo de decupagem depois disso, o processo editorial, gente, é uma das profissões mais importantes do mundo. Ser editor
editora. O Brasil tem uma grande história de grandes editoras de texto e gráficos e de música e tal. Fundamental. Essa pessoa é tão criadora quanto quem desenha, quanto quem escreve, quanto quem... Todas as elementos. Estamos numa feira maravilhosa em Resende, parabéns, que envolve uma trama, a cadeia do livro, que sem livreiro, sem distribuidor, não tem livro, né? Todo mundo é artista. Quem vai querer não ser artista, né? Eu não conheço ninguém que não seja artista. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você é artista, mas você também é, né? Então é isso, parabéns, Paulo, e é isso aí, não desiste, insiste, né? Mas insiste com estudo, pesquisa, abertura, se permita e exija muito de si mesmo, porque não é 15 minutos que uma criança merece. Não, ela é ser mais complexo que isso. A criança merece o melhor de você. Entendeu? É mais fácil escrever para adulto. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. É muito fácil fazer um livro horrível para criança. A maioria dos livros do mundo, não estou falando para as pessoas pararem de fazer, mas da produção mundial, e eu sou júri de vários prêmios internacionais, 100%, de 100%, 50% é bom, o resto é horrível, por vários motivos, que a pessoa quer vender a qualquer custo e é muito ruim, porque a pessoa não sabe que é ruim, e tudo bem passar por isso, né? Tem gente que sabe e faz assim mesmo. Qual é a vantagem? Não vê, vai fazer outra coisa, vai fazer um canal no YouTube, muito mais fácil, muito mais gente assiste. Eu adoro. Pô, vai fazer um podcast, é difícil. Livro é uma coisa que as pessoas já não leem. Da produção mundial, 50% é descartável. 30% é muito bom, tá? Vale a pena. Mas tem muita porcaria sendo feita. Conscientemente ou não, não sei. Eu recebo muita coisa que eu falo assim: caramba, não acredito que a pessoa... O Ziraldo falou uma vez pro filho dele, que é muito bom músico, né? Ele faz trilha para o mundo todo, para Hollywood, o Antônio Pinto. Mas quando ele viu o livro que o filho fez, filho do Ziraldo, ele falou: parabéns, meu filho. Você gostou, pai? Não, parabéns que você conseguiu um editor para essa coisa horrível. Mas amigo é quem fala, pai é quem diz, né? Entendeu? Ah, mas eu vou falar, não seja, não faça. Não faz, você conseguiu quem edite. É uma pena, papel, né? Tem um impacto, tal. Era para ser uma coisa, pelo menos... Mas você vai censurar alguém porque fez uma porcaria? Não. Pode ser um processo, né? Às vezes a pessoa melhora, vai melhorando livro a livro, né? Às vezes não, a pessoa já vem lascando, porque entregou muito trabalho, muito estudo, muito diálogo. As crianças merecem o melhor. Não tem como alguém dizer: ah, isso é bom e aquilo não. Não acredite nisso. Essa é uma escolha que a criança vai ter que ter, né? E os pais, num diálogo, deixar a criança escolher também, mas não é 15 minutos para a criança, não. É mais, né? Eu demoro 1 ano para fazer um livro. Não estou dizendo que eu seja exemplo. Normalmente, mas eu entreguei um livro agora que demorou 10 anos para fazer um livro. Por que, Rocha? Você demorou 10 anos? Não, porque aquilo foi, depois eu achei que não era. Depois voltei, não é, até que é legal. Aí depois, quem é que vai querer isso? Ó, tem um sofrimento. Não tem isso, você não tem isso? Não tem? Gente, mas você fala assim: ai, que coisa horrível. Não, que coisa horrível não, que coisa boa, que você tem critério. Entendeu? Aí tem uma hora que você fala: ah, deixa eu jogar aí no mundo isso. Já não sei mais julgar. Para isso tem editor, para isso tem promotor de leitura. É isso, a gente trabalha com uma matéria complexa, né? Não tem como fazer ficar simples.
para a criança mais complexo. É o contrário que as pessoas... não é à toa que vários autores, autoras consagrados, quando fazem um livro para criança, meu Deus do céu, você tem mais diminutivo do que... E pode ser uma opção pelo diminutivo estética, normalmente não é. É ruim mesmo. Eu tenho vários exemplos, não vou citar. Gente, que papo maravilhoso. Nossa, graças que a você. Nada, olha só, ganhei o dia agora. Olha, um prazer enorme estar aqui com você, aprender, né? E a gente vendo que esse processo a gente compartilha também. Lógico que esse projeto a gente já aprende conversando, né? Ninguém sabe nada, a gente dialoga, né? Esse momento de compartilhar e de troca foi muito importante. Gostaria de pedir a todos os presentes uma salva de palmas, né? Para esse ícone da literatura. Palmas para a Liliane. Obrigada. Palmas para a Adriana, palmas acima de tudo para a Flir. Eu estou muito feliz de estar aqui. Linda, Fê, maravilhosa. Parabéns de verdade. E muito obrigada e parabéns por vocês também estão aqui conosco. Parabéns, como é que é seu nome? Daniele? Olha, eu sou um fã das Libras. Eu amo. A gente trabalha no teatro. Não sempre de maneira incorporada, né? A gente usa porque eu acho que todo mundo precisava aprender língua de sinais, né? Mas a gente ainda precisa das intérpretes maravilhosas. Parabéns. Muito obrigada a todos, tá bom? Passar aqui. Muito obrigada, Roger, por estar aqui, Liliane, por ter vindo também aqui para mediar essa mesa, tá? Grata a todos vocês. Tá? E agora com vocês, gente, vou ter uma pessoa muito